Uma menina de apenas 9 anos chamou a atenção nas redes sociais ao se intitular como a primeira blogueira fitness infantil. O caso abriu uma polêmica e levantou a seguinte questão: qual a atividade física ideal de acordo com a idade de cada criança? Para responder essa e outras perguntas, recebemos aqui no estúdio o Paulo Meyer, que é professor de Educação Física. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo bem. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. E a gente começa querendo saber a partir de que idade uma criança pode fazer uma atividade física? Na verdade, desde que nasce, né? Tu pode começar com uma criança, claro, com uma atividade adequada à idade. E neste caso, vamos falar já no caso em si, o problema maior que a gente vê é a exposição e o tipo de atividade que a menina está fazendo. Tá? Até porque para ser uma blogueira, tu tem que ficar muito tempo em cima de um computador, que não seria o ideal para uma criança de 9 anos. A polêmica maior acho que está se dando em função que ela está tendo uma atividade, digamos assim, adulta dentro de uma academia, que não é próprio da idade. Se isso vai fazer mal, bem pelo contrário. Se ela for bem orientada e tiver uma progressão natural dentro dos padrões físicos dela, não tem problema nenhum. Ou seja, o problema não é a musculação em si. Não, o problema, na verdade, é a exposição e o que ela está pensando com isso. Porque uma criança de 9 anos tem que estar brincando de casinha, fazendo outras coisinhas. Casinha que eu digo é outras atividades. Até pelos termos que ela acabou usando ali nas redes sociais, né? Do corpo sarado e tal. Que, na verdade, essa também não tem que ser a preocupação. Esse, na verdade, não deveria ser o enfoque de uma criança de 9 anos. Entendeu? Então, isso sim pode ser um problema maior. Pelo enfoque que ela está dando em função de valorizar demais o corpo e em função, em vez de estar se preocupando com outras coisas que não deveria ser isso. Na verdade. Agora, quanto à atividade em si, não tem problema nenhum. Se for brincar numa pracinha, é altamente agressivo uma pracinha para uma criança. Se qualquer um de nós fosse se pendurar, cair no escorregador, pressão no joelho quando cai no escorregador, é horrível, é grande. E toda essa questão, por exemplo, de levantar pesos também, que é propícia da musculação. Isso não tem problema? Enfim, uma criança, adolescente podem fazer? Não, na verdade, assim, ó. Se tu for feito um trabalho preparatório adequado à idade, não tem problema nenhum quanto ao fazer força. Porque se tu atravessar aquelas barras de ferro numa pracinha, ela faz uma musculação indireta. É um trabalho de força agudo. Né? O que é preocupante, que não se fala assim, uma criança de 6 anos jogar futebol de salão. Existem competições de ser altamente agressivo para as articulações. Ninguém fala sobre isso. Os pais vão lá e torcem e botam nas escolinhas durante o ano todo, com 6, 7 anos de idade. Eu te falo porque eu pego crianças de 12, 13 anos de idade que não querem mais saber disso, não querem mais jogar bola. Isso é altamente agressivo porque vai usar mais uma perna do que a outra. E isso afeta o problema. Se for uma coisa mais adequada, sendo bem direcionada, sem problema nenhum. Tanto que a gente só não bota uma criança de 10 anos numa academia porque não tem nada de lúdico numa academia. Não é interessante, uma criança não vai brincar, que é o que a gente tem que estimular, atividades que sejam divertidas, que sejam boas, mas que abranjam toda a estrutura corporal. Hoje em dia, se uma criança de 10, 11, 12 anos em diante, é onde tu começa o estirão do crescimento, onde as valências físicas são muito importantes para o desenvolvimento corporal dela. É onde tu vai criar a base estrutural orgânica, pulmonar e cardíaca, assim como a base estrutural ósseo e muscular e de flexibilidade. Este estirão do crescimento é onde tu deveria estimular exatamente os trabalhos predominantes disto, ou seja, velocidade, força, resistência e flexibilidade. Não tem problema nenhum fazer isso numa academia. Claro, mas com um treino adequado àquela criança, ao peso dela, à altura dela, ao ver que ela suporta. Ideia. Se fizer um treino que não seja adequado, ela pode fechar as hipófises ósseas antes do tempo. Ou seja, que é o que falo, não vai crescer mais. Uhum. Se tu fizer um trabalho adequado, bem pelo contrário, tu vai estimular essas hipófises ósseas a ter um aumento. Ela, em vez de ter 1,70 m, ela pode ter 1,80 m. Se tu fizer um trabalho adequado nessas fases, na academia, sem problema nenhum. Então, tu vai usar vários recursos, inclusive o trabalho de peso, sem problema nenhum. Claro que tu vai começar com um trabalho mais coordenativo, usando a estrutura corporal dela, que é o mais adequado. Com o tempo e a estimulação, ela vai chegar no nível que é muito particular de cada um. E crianças obesas ou que estão acima do peso devem frequentar também a academia ou depende muito disso? Com certeza. Por quê? Porque onde tu vai trabalhar em cima da parte metabólica da criança, que só caminhar não vai te dar isso. Né? Só uma natação não vai conseguir te dar isso, porque se essa criança começar a emagrecer, ela perde tudo, ela perde massa óssea, massa muscular e até gordura. Se tu não tem uma estrutura acompanhando nesse meio tempo, essa criança pode descalcificar. E ela, aí ia afetar toda a parte estrutural dela, que é o que o pessoal às vezes não consegue entender.
E o leigo, claro, que não tem noção disso. Tanto que eu te falo, o pessoal estimula uma criança de 6 anos a jogar futebol de salão, mas ela não pode fazer uma musculação. E qual a atividade física ideal para cada criança? Quer dizer, o senhor disse que desde que ela nasce, ela é possível Exatamente. fazer uma atividade. Claro. O que a gente pode pensar para uma criança desde bem pequenininha? Uma criança nasceu, tu já pode largar dentro da água ela para nadar, sem problema. Deveríamos fazer isso com nossos filhos, né? Porque ela já vem do meio líquido, então uma criança é muito natural. Se tu for observar, tem vários documentários que falam já sobre isso e que a criança já nasce e já sai, ela tem um bloqueio natural. Inclusive, tu vai largar uma criança embaixo d'água, ela não vai desafogar assim que nasce. Ela já vem neste meio. Então, tem algumas glândulas que já são formadas que ela vem, com o tempo isso vai sumindo. Então, é natural. Tu pode começar... O ideal seria que a gente conseguisse que as crianças hoje, a partir de 6 meses de idade, já estivessem nadando com os pais. Então, a natação aí, desde que nasceu desde até... que nasceu já é uma atividade muito boa, bem pelo contrário. Tá? E essas atividades têm que ser mais o quê? Mais lúdicas, porque são crianças, em fase de crescimento, tem que ser divertida, tem que ser estimulante. Tanto que hoje a ginástica olímpica é muito usado com crianças mais novas. Mesmo assim, é altamente agressivo, porque tu tem muito salto, tem muita... Tanto que se tu for olhar os atletas olímpicos, que são de qualquer tipo de... são muito pequenos, porque eles fecham as hipófises ósseas muito antes, porque eles começam desde criança a fazer isso. E é altamente agressivo. Eles não vão ficar aleijados, não vão ficar nada, só vão desenvolver menos, mas vão ser muito fortes, porque começaram há muito tempo, muito cedo, a estimular de uma maneira agressiva a parte de crescimento deles. Então, é a mesma função que se eu começar com uma criança cedo a fazer musculação e queimar essa etapa, ela vai fechar a parte óssea mais cedo e vai ficar menor. Mas se uma criança quer entrar numa academia, fazer uma musculação, que idade é o ideal para ela poder fazer isso? As minhas filhas, a partir dos 10 anos, elas já treinam comigo. Por quê? Porque na escola uma teve problema no joelho, que a professora inventou de fazer, imaginar, um salto à distância na laje lá, machucou o joelhinho dela. A outra não fazia abdominal com as crianças na escola e ela tinha um problema de pelordose porque não alongava na escola. Levei para a academia, fiz esse trabalho na academia. Entendeu? Desde os 10 anos, sem problema nenhum, sendo adequado, normal. Claro, não sendo um treino ali indicado, orientado para adulto. Tanto que nós temos uma menina de 9 anos, começou no Pilates, sem problema nenhum, ela achou chato, não quis mais. Claro, ela vai querer algo que se divirta. Exatamente. Enfim. Levamos para a academia normal, fizemos treinos mais divertidos, mais funcionais, sem problema, adequado a ela. Está aí até hoje. Mãe, pai, filho e filha. Nós temos famílias que treinam com a gente. Eu tenho um desde 10 anos que treina com a gente, sem problema nenhum. Com desenvolvimento bem pelo contrário. Se tu for olhar, elas já estão na altura dos pais com 15 anos de idade. Sim. E qual é a frequência ideal, então, para o exercício? Tem alguma coisa que é demais ou não? Para esta criança, sim. Dia sim, dia não, porque tu precisa da recuperação neuromuscular para ela ter uma adaptação fisiológica adequada. Isso sim. No nosso caso, como adulto, pode ir todo dia, que a gente vai separar os grupamentos sem problema nenhum. E a criança não, ela precisa de uma folga maior, sem problema nenhum. E qual o papel dos pais nesse momento de orientação, Paulo? Porque muitas vezes essas crianças elas podem estar acessando, por exemplo, um perfil como o dessa menina. Exatamente. Enfim, o que eles podem tomar de cuidado nesse momento? Que são os cuidados normais, daquela coisa da frente do computador, que é o que eu acho que é o mais importante dessa menina. Para ela ser uma blogueira, ela tem que estar muito tempo na frente do computador, se preocupando com coisas que não são nem lúdicas, que não são divertidas, na verdade. Esse eu acho que tem que ser o enfoque, não a atividade em si. Se ela tem um pai que vai orientar ela bem direitinho, esse pai não vai queimar. Ou até essa história do culto ao corpo também, tão nova. Esse é o problema maior, que eu acho que tem que mudar o enfoque. E isso tem que ser preocupante, não a atividade. A atividade não tem problema nenhum. Se ela é bem orientada, tu pode consultar qualquer médico desportivo, qualquer fisiologista, sem problema nenhum. Agora, o tema em si, sim. Eu acho que é culto ao corpo, esse pensamento de uma criança de 9 anos, e isso eu acho que é inadequado. Agora, quanto à atividade em si, bem pelo contrário, podem estimular e muito, na verdade. Tá certo, Paulo. Bom, sempre bom a gente esclarecer esse tipo de assunto, né, Rodrigo? Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.